Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Pedimos desculpas por esses minutinhos de atraso, mas a gente teve um probleminha aqui com o som, mas já acertamos tudo, tá? Desculpas aí por ter deixado vocês na sala de espera, mas tenho certeza que será um encontro muito interessante, muito produtivo, tá? E já estamos iniciando, então. Estamos só admitindo aqui as pessoas, tá bom? Boas-vindas a todos os professores, professoras do nosso departamento e de outros departamentos e convidados. Professora Margarida de Souza Neves, que prazer em vê-la aqui, muito bem-vindo. Né? Todos os nossos alunos e alunas, muito obrigada. Bem, são 17h05, né? Embora um pouquinho atrasados, que a gente já pode começar. Gente, então, em nome do Departamento de Serviço Social, né, dou boa-vinda a todos e todas, né, para a nossa aula inaugural deste segundo semestre de 2021. Né? Essa aula inaugural faz parte de um evento, né, coletivo organizado pelo Centro de Ciências Sociais, né, a quem nós agradecemos muito, e em especial a Luciana Varanda, que está aqui presente, né, nos ajudou muito na organização. Tá? Então, a aula terá como título, tem como título Racismo Estrutural em Tempos de Pandemia, o Novo Normal na Velha Indiferença. Nós teremos como palestrante a professora Ana Paula Procópio, a quem agradecemos muito a disponibilidade, né? A generosidade de estar aqui conosco, né? Compartilhando aí seus estudos, suas pesquisas. Né? A professora Ana Paula é assistente social e psicóloga, é professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Né? Esse é um tema candente, muito caro para o nosso departamento. Né? Ele trata das condições sociopolíticas de reprodução do racismo como elemento estrutural e estruturante das relações de dominação e exploração de classe em nossa sociedade. Né? E agora, com a pandemia, agora não, né, que já faz tempo, com a pandemia da Covid-19, né, articulada à crise política e econômica, a gente está vivendo o acirramento das desigualdades sociais em todo o mundo. Mas, no caso do Brasil, um país já muito marcado pela extrema desigualdade social, as condições de vida da população mais pobre, né, piorou muito e imaginamos que piorará ainda muito mais, né, e com ela, né, a exacerbação aí das iniquidades e das desigualdades também raciais. Né? Antes de iniciarmos a palestra, eu dou então as boas-vindas a todos os nossos professores do departamento, professores de outros departamentos, diretores presentes. Agradecemos muito a presença de todos, alunos e alunas da graduação, da pós-graduação, das especializações, das extensões, supervisores de campo, demais assistentes sociais presentes. Né? Eu vou, então, convidar as professoras Tânia Jardim, que é a nossa coordenadora do curso de graduação em Serviço Social, e, na sequência, a professora Valéria Basso, que é coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Serviço Social, para elas fazerem uma saudação aí de início de semestre. Tá? Na sequência, né, também fará uma breve saudação a representante do nosso Centro Acadêmico de Serviço Social, Zica de Oliveira, a estudante Isabela Gouveia. Tá bom? Então, passo a palavra à professora Tânia e, em seguida, à professora Valéria. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos à nossa aula inaugural do período letivo de 2020.2. Eu espero que esse seja um período de muito aprendizado, né? Muita troca e também de muita resistência. Né? Precisamos resistir bravamente, né? A nossa democracia está em risco e o serviço social é uma profissão de luta, né? Então, eu queria muito agradecer à professora Ana Paula por ter aceitado, né, esse nosso convite de participar dessa aula. Ela vai tratar de um tema, né, um tema de muita relevância, né, de relevância para o nosso país e ainda mais nesse momento, né? Então, eu quero agradecer a ela, agradecer a todos os presentes e gostaria também de lembrar, né, a todas e todos
que a PUC, né, está com as inscrições do vestibular abertas até o dia 28 de setembro, então contamos com todos aí nessa divulgação, né? O vestibular da PUC para serviço social, ele oferece bolsas integrais para os alunos que tenham uma renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio. Será um vestibular online, né, lembrando, e para acessar todas as informações basta entrar no site da PUC, né, www.puc-rio.br/vestibular. Espero que todos tenham um momento, né, muito gratificante e tudo de bom. Obrigada. Bom, boa tarde, né, a todos e todas, né, discentes, docentes, companheiros de luta, né, professores de outras universidades, amigos das redes, que a gente tanto divulgou esse excelente evento de hoje. Inicialmente, agradecendo a professora Ana Procópio, que eu já não vi há algum tempo, né? Aliás, a gente não está vendo há muito tempo ninguém por conta desse momento de pandemia, né? Mas dizer que é de assim, grande prazer ver aqui já 129 participantes nessa sala virtual, que, embora fosse ótimo estarmos juntos, o momento não nos oferece possibilidades, né? Dizer que realmente o tema é muito caro, né? E principalmente nesse momento de pandemia, né? Que todos os holofotes reluziram para as expressões da questão social e, em especial, para a população negra, né? População preta, que está a todo tempo aí com uma série de situações sobrantes, faltantes, enfim, e que merece a maior atenção. Então, acho que a fala da professora Ana Paula vai nos coroar, nos contemplar com elementos de reflexão super importantes, né, para olharmos para frente, porque a gente vai precisar pensar no pós-pandemia. Então, que esse início de semestre, né, e essa aula inaugural seja um marco de um pontapé de várias construções, que possamos pensar, construir para resistir. Como a professora Tânia e a professora Inês já colocaram, né, temos que resistir, e o serviço social está aí exatamente para contribuir com ferramentas importantes para esse momento, esse e o futuro momento que iremos viver, né, onde problemas a gente sabe que surgirão com a maior intensidade, dada a gravidade não só da pandemia, né, da crise sanitária, mas da crise política, da crise econômica, enfim, de inúmeras crises que ainda, infelizmente, iremos enfrentar. Então, assim, desejo uma excelente mesa virtual para todos nós, um debate maravilhoso. Quero também fazer um spoiler, né? Dizer que as nossas inscrições do mestrado e doutorado estão terminando na próxima sexta-feira. Então, quem tiver com um projetinho quase pronto, dá o ponto final e encaminha, que nós vamos gostar bem. Então, que tenhamos aí uma excelente tarde e noite. Né? Mais uma vez, muito obrigada, Ana Paula, pelo aceite, e que tenhamos uma excelente conversa. Obrigada, Tânia, Valéria. Olha só, a nossa representante do CA, ela está aqui presente, mas ela está logada como Marcela Matos. É possível abrir o microfone dela? Se não, Marcela, eu peço que você passe uma mensagem pelo chat. Consegui. Tá me ouvindo? Sim, Marcela. Isabela, por favor. Então, gente, boa tarde. Eu sou Isabela Gouveia, apesar de estar com Marcela, depois a gente conserta isso. Eu estou representando o Centro Acadêmico de Serviço Social, Zica de Oliveira, da PUC-Rio. E é com um prazer muito grande que a gente recebe a professora Ana Paula. A gente sabe que esse tema de extrema importância, racismo estrutural, ainda relacionado na pandemia, a gente sabe que a pandemia acentuou muitas questões que já se faziam presentes. Então, é um assunto de extrema importância. A gente sabe o quanto é incompleto uma formação que considera só o aspecto social e não tem consideração pelo aspecto racial na sua intervenção, na sua formação profissional, na sua atuação enquanto profissional. Então, a gente agradece imensamente a professora Ana Paula. A questão do racismo e a abordagem do racismo no nosso curso é algo que o Centro Acadêmico vem sempre batendo na tecla da importância de se falar sobre esse tema. Então, momentos como esse que a gente pode falar sobre racismo estrutural no contexto da pandemia, e que isso seja falado não só em momentos de meses temáticos em relação ao racismo ou ao mês da consciência negra, mas que seja sempre abordado. Então, momentos como esse são de extrema importância para a gente.
Eu agradeço muito a professora Ana Paula, ao departamento, em nome do Centro Acadêmico e em nome de todos os alunos de Serviço Social da PUC. Ok, muito obrigada, Isabela. A presidente do Conselho Regional de Serviço Social, né, assistente social Luciane, ela não pôde estar aqui com a gente nesse momento, ela é inclusive nossa aluna aqui da pós-graduação, porque ela está em um outro evento, né? São muitos eventos acontecendo, enfim, não foi possível. Mas eu peço depois se a Ana Paula, que também é da nossa convidada, né, de hoje, que também é do CRES, se ela puder fazer uma saudação, a Luciane disse que seria bom. Bem, eu queria só, antes de passar para a Ana Paula e agradecê-la mais uma vez, dar aqui alguns avisos que eu devia ter feito ao começo, mas por conta do atraso eu acabei deixando para esse momento, né? Informar que os microfones do público devem permanecer desativados, né? Para que a gente não tenha interferência aí durante a palestra, né? Que as perguntas devem ser enviadas apenas pelo bate-papo, né? O chat. Né? Para isso nós pedimos, né, que quem quiser fazer a pergunta inicie, né, com a palavra pergunta em caixa alta, tá? Logo no início, porque assim facilita a leitura da gente, para a gente poder localizar as perguntas, né? Porque as pessoas também gostam de fazer comentários, isso é sempre muito bem-vindo, muito simpático, né? Comunicar que a aula está sendo gravada, né? Caso alguém não deseje que seu vídeo fique registrado, por favor, desative a sua câmera, tá? Em breve, a gravação dessa aula inaugural de hoje, ela ficará disponível no agregador de conteúdos digitais da PUC-Rio, ECOA. A gente vai colocar aqui ao final o link de acesso, tá? E vai ficar também disponível no canal do YouTube do Departamento de Serviço Social, tá bom? Bem, eu quero agradecer mais uma vez imensamente a professora Ana Paula. Né? A professora Ana Paula é uma pesquisadora, né, dessa temática, e além de pesquisadora, ela é uma militante, né, dessa temática. Então, como todos já disseram, né, uma presença muito bem-vinda, muito oportuna, né, e uma discussão que é muito cara para a gente, como eu disse. Né? Então, com isso eu passo a palavra para a professora Ana Paula Procópio. Muito bem-vinda, Ana Paula. Estamos assim, com as melhores expectativas, né, dessa palestra, desse bate-papo. Muito obrigada. Obrigada, professora Inês. Eu quero, em primeiro lugar, dizer o quanto eu fico honrada, fiquei honrada com o convite, né, de estar com o Departamento de Serviço Social da PUC nessa abertura de semestre, nesse momento que nós estamos enfrentando tantos desafios, né? E aí eu gostaria de saudar as professoras que me antecederam, a professora Tânia, coordenadora de graduação, a professora Valéria, coordenadora de pós, a professora Inês, diretora do departamento, também agradecer a professora Ana Lolli, que está fazendo também, né, a colaboração nos bastidores, e que a gente veio conversando esses dias, então agradecer muito a gentileza da professora, saudar também todas as estudantes, os estudantes que estão assistindo, e também colegas, assistentes sociais e docentes. Vi vários nomes conhecidos, então não vou dizer todos, porque aí poderia faltar alguém, né? Mas já vi vários e várias conhecidas e amigas na plateia, né? E trazer, como bem disse a nossa presidenta, Luciane, a saudação do CRES-RJ, né? Do qual faço parte, a gestão do triênio, do Quem Cede a Vez Não Quer Vitória. Então, nós trazemos, enquanto CRES Rio de Janeiro, a saudação ao curso, ao Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, pelo início do semestre. Né? E dizer que fiquei também muito, muito contente de poder trazer essa discussão, porque nós vivemos aí já há alguns anos, né? E não somente as assistentes sociais militantes, mas também o conjunto das nossas entidades, trazendo o debate do antirracismo. No triênio anterior, a campanha Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, foi uma campanha bastante exitosa, que trouxe aí para os debates cotidianos das assistentes sociais a questão do racismo, do ponto de vista da população usuária, mas também o racismo sofrido pelas assistentes sociais, e também a ABEPS, a nossa Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, que em 2018 lançou subsídios
para a discussão do debate das relações étnico-raciais, para que essa discussão possa fazer parte dos debates curriculares, né, que seja cada vez mais apropriado, apreendido no âmbito da formação em todos os níveis de serviço social. Então, também agradecer, mas também, né, dizer que a faculdade ela tomou uma decisão muito acertada, né, ao trazer esse tema e nesse contexto em que nós estamos. Então, racismo estrutural em tempos de pandemia, o novo normal na velha indiferença, essa pergunta, né, que nos fazemos diante da mídia o tempo todo, né, nos induzindo a uma ideia de que estamos num novo normal, né, e que muitas vezes nos faz pensar, então, o que havia antes, né? Se esse é o novo normal, estávamos vivendo como, né? Então, a pandemia de Covid-19, como já foi dito, tem acirrado contradições que são estruturais da organização da vida social em nível mundial. Vem escancarando o abismo de desigualdade entre os mais ricos e os pobres e miseráveis em todo o planeta. E isso demonstra a articulação entre as dimensões estruturais das nossas sociedades e a conjuntura de crise política, econômica e atualmente pandêmica, né? Em concomitância, o que nós temos verificado através dos dados é a exacerbação das iniquidades raciais, que no caso brasileiro são a base de sua fundação como nação. No contexto contemporâneo, nós vemos sendo intensificadas as condições sociopolíticas de reprodução do racismo como elemento estrutural e estruturante das relações de dominação e exploração de classe, na medida em que tanto as respostas como as não respostas de enfrentamento da pandemia pelo Estado mostram-se tanto racializadas e racistas, como também funcionais à lógica da acumulação vigente, né? Hoje, dia 16 de setembro, nós estamos fazendo aí 6 meses, né, desde que os primeiros decretos de calamidade, os primeiros decretos de isolamento social, os primeiros decretos de alteração da vida cotidiana foram sendo, né, publicados no Brasil. Né? Temos vivido, então, nos últimos 6 meses, um abismo de tempo demarcado pela pandemia mundial de Covid-19. Uma pandemia causada pela propagação de um vírus, né? O SARS-CoV-2 ou novo coronavírus. É uma realidade que tem, obviamente, repercussões de ordem biológica e epidemiológica em escala global. Mas não é só isso, nós precisamos também entender que essa realidade, para além dos seus aspectos biomédicos e epidemiológicos, reproduz e exibe cruamente iniquidades que já constituíam a vida de amplos segmentos sociais muito antes da pandemia, né? E a situação em que vivemos, né, na atualidade, sem vacinas ou medicamentos específicos até o momento, vivemos aí uma corrida, né, pela produção de vacinas, e obviamente sabemos que essa produção de vacinas ela é mediada também pelo mercado, ou seja, a gente também tem que entender que a produção das vacinas, a forma como essas vacinas vão ser também implementadas, elas não serão, né, visando unicamente o bem-estar das sociedades, das populações, né? Então, mas ainda assim não temos nem vacina e nem medicamentos específicos. Então, até o momento, as medidas de higienização, distanciamento social e de isolamento, elas se configuram como as recomendações básicas da OMS, a Organização Mundial de Saúde, para a contenção da circulação do vírus e, obviamente, redução do contágio. Então, essa é a estratégia que tem sido, então, veiculada, né? Contudo, a crise continua, a despeito dessas orientações, porque elas são inviáveis para milhares e milhares de pessoas, né? Então,
No momento, pelos dados mais recentes, nós temos que no mundo são mais de 29 milhões de pessoas infectadas, já chega a quase 30 milhões, com mais de 900 mil mortes, né? E no Brasil, né, são mais de 4 milhões de casos confirmados e estamos aí, né, infelizmente, ultrapassando a marca das 130 mil pessoas que perderam suas vidas, né? Na verdade, esse número já foi ultrapassado, né? Então, esse é um quadro que ele precisa ser entendido para além, né, de uma fatalidade neutra, né, para além de um vírus neutro em sua trajetória de parasitar aleatoriamente os organismos humanos, né? Isso porque a circulação do vírus ela não é democrática, né? No início da pandemia, né, as falas eram no sentido de que havia, então, uma democracia, todos podiam então contrair essa doença, desde o milionário até o sujeito mais pobre, né? Sim, obviamente que sim, o vírus ele não vai fazer aí escolhas de classe, de gênero, né? O vírus em si não faz isso, né? Mas a gente não entende a trajetória das doenças dessa forma. A gente não entende a trajetória das doenças dessa forma neutra, né? Isso porque a circulação do vírus, assim como outras doenças, né? E no Rio de Janeiro, infelizmente, nós temos nos últimos anos aumentado o índice de tuberculose, por exemplo, né? Então, a circulação das doenças em geral e do vírus, né, desse vírus específico, não é uma circulação democrática, né? Ainda que possa atingir todas as pessoas indiscriminadamente, as possibilidades de adesão às orientações da OMS, elas são desiguais, né? Então, a capacidade de proteção e as chances de recuperação frente a essa ameaça biológica, elas reproduzem as condições sociais injustas da vida social, né? Então, a correlação entre essa doença, né, biológica, algo que está no âmbito, né, do físico, do biológico, que se relaciona, né, de maneira intrínseca com as condições sociais, né? Então, uma ideia importante, né, principalmente para as estudantes que estão começando a fazer aí suas discussões, principalmente o serviço social enquanto uma profissão da saúde, né? Nós somos profissionais da saúde, né, também por lei, né? Nós estamos em várias políticas, mas nós somos profissionais da saúde, do quanto as condições, né, sociais determinam a forma como as doenças irão se comportar na sociedade, né, e como as pessoas irão se contaminar ou não, conviver ou não com determinadas doenças, né? A crise, né, que a gente chama aí de crise pandêmica, né, ela não somente escancara, mas acirra as contradições que são estruturais da organização social capitalista. Então, nessa direção, os números das mortalidades de populações negras por Covid-19, elas reproduzem os dados de desigualdades, de mortes que já existem, né, entre populações negras e brancas, né, anteriores à pandemia. E aí, de forma alarmante, né, nós também temos visto a contaminação descontrolada que tem afetado os povos indígenas, né? Segundo a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, em seu levantamento mais recente, no mês de setembro, pelo seu Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, mais de 31 mil indígenas já foram infectados pela doença, sendo que 806 morreram, totalizando 158 povos atingidos diretamente, né? E aí é óbvio que a doença, a Covid, ela tem sido um elemento que afeta severamente os povos indígenas, mas a gente precisa lembrar que, concomitante a isso, né, o que tem acontecido nas áreas de reservas, nas áreas em que vivem as populações indígenas, em termos de desmatamento, né, em termos de violação dos seus direitos, também é para além da situação de pandemia, né? Como disse há pouco um dos sujeitos do executivo, né? Esse momento da pandemia ele é um momento ideal para que a boiada passe, né? E a boiada, nesse caso, é também a
continuidade da usurpação das terras e dos territórios indígenas, né? Esse é um dos elementos também que está em jogo, né, durante esse contexto de pandemia, né? E aí, num dos períodos mais críticos, né, de mortes em função da pandemia no mundo, no dia 25 de maio de 2020, nos Estados Unidos, George Floyd foi assassinado por um policial que permaneceu ajoelhado sobre seu pescoço durante longos 8 minutos e 46 segundos, deliberadamente impedindo-o de respirar, né? As imagens desse homicídio viralizaram e contagiaram pessoas, e aí a gente fazendo aí a relação do vírus, mas as imagens viralizaram e contagiaram pessoas ao redor do mundo que saíram às ruas contra o racismo e o fascismo com a insígnia Vidas Negras Importam, né? Então, a gente precisa atentar que tudo que está acontecendo durante a pandemia já estava ocorrendo antes, né? E também o quanto as mídias sociais, né, as novíssimas tecnologias de transmissão têm contribuído para escancarar isso cada vez mais, né? No Brasil, né, o nosso, entre aspas, novo normal, né, ele tem sido um quadro formado de escândalos de desvio de verbas para o enfrentamento da pandemia, falta de água e sabão para lavar as mãos nas periferias, dezenas de milhares de pessoas invisíveis na miséria, muitos que não conseguiram sequer documentação para acessar o auxílio emergencial, um auxílio emergencial cuja logística descoordenada fez com que centenas de pessoas tivessem que se expor em filas e aglomerações no período mais crítico da pandemia no país, em que estavam morrendo mais pessoas. No nosso novo normal, né, também ocorreu a chacina de Paraisópolis, o assassinato e o sequestro do corpo de João Pedro dentro de casa em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o policial se equilibrando sob o pescoço de uma mulher negra de 51 anos em São Paulo, né, e muitos outros casos e aí, de crianças sendo atingidas por balas do Estado, né? Se a gente fosse trazer aqui todos e todas que foram mortos, né, não somente pela Covid nesse período, né, o nosso tempo aqui não daria conta, né? Então, podemos nos perguntar, cadê a novidade? Né? Porque a indiferença continua aí, né? A indiferença continua aí, por exemplo, na desconsideração da humanidade de Miguel, uma criança de apenas 5 anos, abandonada pela patroa da mãe no elevador de um prédio de luxo em Pernambuco, enquanto sua mãe, trabalhando como empregada doméstica, precisou levá-lo para o trabalho no período da pandemia, né? Enquanto ela descia para passear com os cachorros da casa, seu filho foi então abandonado dentro de um elevador, né? E acabou caindo do prédio e vindo a falecer, né? Então, a desconsideração da humanidade do Miguel, né, é essa indiferença, né? A morte de Miguel, ela é consequência não somente da indiferença, mas também do racismo e do sexismo nas relações de trabalho. E revela, na atualidade, uma realidade ainda de violência e desproteção das mulheres negras, que experimentam, ainda no século XXI, relações coloniais de trabalho com suas e seus empregadores. Então, essa indiferença, ela é num nível interpessoal, mas ela é estruturada, né, por condições que são sociais e que são coletivas, né? Então, a gente não está falando de indiferenças que são somente individuais, mas de uma indiferença construída socialmente, né? Então, a pandemia, ela tem cor, ela tem gênero, né? As mulheres negras são maioria nos empregos mais precarizados, né? Principalmente como empregadas domésticas, sem relação formal de contrato, sem carteira de trabalho assinada, né? E com poucas chances, né, de acessar auxílios
para que possam se proteger não somente do vírus, mas da superexploração, né? Então, a questão é, se as mulheres não têm uma renda suficiente, como vão se proteger e cuidar de si próprias e do restante da sua família, né? As mulheres, elas também são aquelas que atuam num trabalho que não parou durante a pandemia, né? As operadoras de caixas de supermercado são, em sua maioria, mulheres e mulheres negras, né? Que estão na linha de frente da exposição ao risco diariamente, né? E trabalhadoras que serão, pela vontade do mercado, descartadas em breve, né? Ao fazer, né, algumas pesquisas para essa discussão de hoje, eu encontrei uma manchete sobre a redução de empregos no setor do comércio para os próximos anos, né? Então, diz a manchete: varejo sem vendedor e caixa já é realidade. Então, a reportagem, ela informa e exalta que os supermercados do futuro, no qual o consumidor faz a compra, paga e leva os produtos para casa sem interação nenhuma, sem ajuda de ninguém, já existe no Brasil. Um supermercado desse tipo foi aberto em Vitória em 2018, né? Então, se nós pensarmos que esses empregos já são os mais precarizados, e são esses os empregos que já têm em vista de não serem mais necessários, né? Então, um consumo, né, em que não haja interação humana, né? Do mesmo modo, o contexto da pandemia tem servido de justificativa para os estados, né, os estados nacionais, em função das pressões do capital, de invocar medidas autoritárias e antidemocráticas, né, e medidas que são justificadas em virtude da calamidade pública, né? A coerção, né, da sociedade civil em função da segurança sanitária, né? Então, as pressões por lucratividade, né, elas têm a ultraprecarização e o descarte de pessoas como estratégias de valorização. E essas estratégias, elas vêm sendo justificadas também, né, pelas necessidades, né? Afinal de contas, segundo a manchete que eu li, mais de 80% das pessoas entrevistadas sonham com uma realidade em que elas não têm que enfrentar caixas de supermercado, em que elas podem comprar o seu produto, né, sem ter nenhuma interação. Segundo a reportagem, esse é o sonho do consumidor, né? Então, é como se o mercado estivesse aí, né, concretizando o nosso, entre aspas, sonho, né? Então, tem ocorrido, e principalmente no âmbito dos empregos mais precarizados, não só dos empregos, mas das ocupações mais precarizadas, uma reorganização brutal da força de trabalho que traz, né, um elemento para a gente pensar, embutido, uma mágica que é insustentável, obviamente, né? Que é a possibilidade de uma valorização do capital sem a força de trabalho, né? É como se fosse uma utopia capitalista de existir o lucro sem ter que atender às necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Mas é uma utopia capitalista que tem sido materializada, né? Essa intenção tem se dado aí nas violentas ofensivas contra a classe trabalhadora, né? E na intensificação dos mecanismos de superexploração e de descartabilidade do trabalho humano, né? A lógica do faça você mesmo, né? Faça você mesma, que vai produzindo descartes de grandes quantidades de trabalhadores e trabalhadoras, né? Além, obviamente, da superexploração. Mas, né, por outro lado, nós vemos também novas lutas, e aí são novas lutas em função de contradições que são históricas, né? Porque no Brasil também o enfrentamento à violência do Estado fez com que os movimentos negros fossem para as ruas de máscara em manifestações antirracistas e antifascistas, exigindo também parem de nos matar, né? Mas um outro exemplo, aí já, né, específico no âmbito da organização de trabalhadores e trabalhadoras, é a organização
dos trabalhadores de entregas por aplicativo, né? O movimento dos entregadores antifascistas, né? Um movimento que se constitui em São Paulo, né? E que tem organizado paralisações dos trabalhos de entregadores e entregadoras como uma das formas de reivindicar direitos aos trabalhadores informais, né? Porque são quase 4 milhões de jovens, em sua maioria negros, que a pé, de motos ou de bicicletas próprias e alugadas, né, fazem entregas, muitos trabalhando via aplicativo, sem nenhum direito de proteção trabalhista. Inclusive, há alguns dias, um dos entregadores fez um desabafo do quanto é angustiante entregar comida com a barriga vazia, né? Levar nas costas comidas, alimentos para as pessoas, estando ele mesmo com fome e sem condições de se alimentar, né? Então, essa forma de trabalho, que não está restrita aos entregadores de aplicativos, ao contrário, ela tem se ampliado, né, para outras ocupações, né? Essa forma tem sido chamada, então, de uma forma uberizada de trabalho, né? Esse trabalho que é feito a partir do chamado por um aplicativo, né? Então, essa forma de trabalho, né, reatualiza, e a gente volta, né, a pensar a nossa formação histórica, né? Essa forma de trabalho de entregas, né, reatualiza, por exemplo, uma imagem, né, do final do século XIX, quando trabalhadores negros, em sua maioria homens, ficavam horas nos cais dos portos à espera de serem chamados para descarregar cargas dos navios. Não havia aplicativo, né, mas havia a espera desde muito cedo, muitos chegavam, né, a maioria chegava antes do sol nascer, e ficava, então, em grupos aguardando a hora que os navios iam aportar e que as empresas iam fazer as chamadas daqueles que iriam ter algum ganho naquele dia, né? Então, essas situações, elas não são novas na nossa sociedade. Obviamente, elas se reatualizam e agora são mediadas pela tecnologia, né? O que mostra, então, um contraste de desigualdades, né, cada vez mais evidente. Então, perguntas que precisamos nos fazer, né, acerca do trabalho durante a pandemia, por exemplo. Quais são os trabalhadores que foram identificados como essenciais para os trabalhos presenciais, né? Quem não parou de trabalhar presencialmente, né? O que foi considerado essencialidade, então, envolve que segmentos raciais e de gênero? Quais trabalhadores e trabalhadoras ficaram, entre aspas, livres para serem aglomerados no transporte público, né? Então, nós vimos muitas fotos, né, e vídeos dos transportes públicos, isso no auge da pandemia, no ápice em que as mortes estavam ocorrendo de maneira, né, de forma acelerada e com pico, né? Nós vimos, então, milhares de trabalhadores e trabalhadoras usando máscara em ônibus e metrôs lotados, aglomerados, né? Tendo que se expor aí ao perigo todos os dias, né? Quais são, então, os territórios que não têm água encanada e esgotamento sanitário adequado? Quem mora nesses territórios? Né? Justamente esses que trabalham na informalidade, que não conseguiram acessar os auxílios, que ganham menos, né? Que vivem cotidianamente o risco de acidentes de trabalho sem acesso à proteção, inclusive o risco de trabalho de contrair Covid-19, que tem sido alvo de, né, extrema disputa para que a Covid-19 não entre no rol, então, das doenças do trabalho. Mas se o sujeito se arrisca a ir ao trabalho, tem que ir ao trabalho, né? E se arrisca a contrair, então, como não é algo que envolva risco de trabalho? Então, esse é um debate que tem sido realizado também nos últimos meses, né? Então, por outro lado, essa é a realidade do sonho de vitória por meritocracia e empreendedorismo, né, que foi vendido pelo liberalismo radical que venceu nas últimas eleições, né? Essa ideia do faça você mesmo, do empreenda, né? Essa ideia de que não há necessidade de proteção, né? De que os direitos trabalhistas, eles então estão emperrando novas vagas de trabalho, né? Que para que
se haja acesso a emprego, é preciso reduzir direitos. Então, foi esta lógica de liberalismo radical, vendendo esses sonhos de vitória por mérito e vitória por empreendedorismo, né, que foi vencedora nas últimas eleições e que tem aí, né, feito aí as ofensivas, né, contra toda a classe trabalhadora. Tanto contra aqueles e aquelas que já são informais, que já são precarizados, como por aqueles que ainda constituem algum tipo de vínculo formal, né? Que tem sido, então, vendido como um grande privilégio, né? Mulheres e homens negros são os trabalhadores mais expostos ao vírus, e esses são os dados que a gente tem conseguido coletar, né? E a duras penas, porque a inclusão do dado raça-cor pelo Ministério da Saúde, né, foi fruto de pressão dos movimentos negros, né, mas mulheres e homens negros, então, são os trabalhadores mais expostos ao vírus, né, sem direitos trabalhistas, pacientes de filas de espera, né, esperando por vagas em uma saúde pública que não garante o acesso nem à saúde, nem aos respiradores, essenciais para sobreviver à doença nos casos mais graves. Não consigo respirar não é uma metáfora, então, é racismo, né? O racismo estrutural, que organiza as sociedades contemporâneas e que, na pandemia, os dados mostram como os grupos mais expostos à circulação do vírus e com menos espaços de proteção são esses grupos atingidos historicamente por iniquidades raciais, né? Então, quando a gente fala que o racismo ele é estrutural nas sociedades contemporâneas, a gente está dizendo que ele está na fundação dessas sociedades. É por isso que ele é estrutural, né? Ele é estrutural e ele também é estruturante, na medida em que ele também se mantém, se atualiza, se reatualiza e se mantém como um elemento dinâmico, né? Que favorece a manutenção do sistema, né? Então, quando a gente diz que o racismo é estrutural, é porque ele está na fundação das sociedades, ele constitui essas sociedades. Então, o racismo, ele abrange todas as dimensões da vida social, né? Então, a economia, a política, a cultura, a saúde, a habitação, todos os espaços institucionais, eles são fundados, eles são instituídos pelo racismo. A forma lógica deles funcionarem é essa, né? O professor Silvio Almeida, né, que escreveu O que é Racismo Estrutural, ele vai dizer que o racismo não é uma anomalia no interior de um sistema, mas é o seu modo próprio de funcionamento, porque justamente ele é estrutural, né? Só é possível a gente falar em racismo institucional porque o racismo é estrutural, né? Não são tipos de racismos diferentes, né? Então, a gente só é possível a gente falar em racismo institucional, em racismo interpessoal, né? Como ele ocorre no Brasil, porque nós somos uma sociedade, assim como outras sociedades latino-americanas e a sociedade estadunidense, né? Sociedades fundadas nessa forma, nesse modo, né? Então, quando nos vemos atualmente numa crise, né, a totalidade da crise contemporânea, ela vai articular as dimensões estruturais da vida social. Então, ela vai articular também o racismo, né? Então, ela vai articular a crise, as dimensões estruturais da vida social, todas elas, e a conjuntura de crise política, econômica e pandêmica, né? Exacerbando desigualdades históricas, né? Que, no caso brasileiro, nos fundam, né, como nação. A nossa forma de nos tornarmos nação foi com base no racismo, foi com base na escravidão, né, de populações negras e foi com base também, né, na usurpação dos territórios indígenas, foi com base na transformação, da tentativa de transformar as populações indígenas em indivíduos tutelados. Então, a nossa fundação como nação, ela tem essa base, né? Especificamente no nosso caso brasileiro, a escravidão durou 380 anos, então ela excedeu a própria forma, né, política colonial, né? Que em 1822, a independência formal realizada pelo príncipe herdeiro da coroa portuguesa nos tornou império sem destituir a escravidão como modo de produção central,
né? Então, essa é uma particularidade expressiva do escravismo brasileiro, né? Nós não somente fomos uma sociedade escravista, mas nós fomos uma sociedade escravista que excedeu o período colonial, né? Se manteve ainda por mais longos 60 e poucos anos, né? Então, a abolição como ato institucional ocorreu somente em 1888, no seguinte, a República foi então proclamada. Então, a independência, abolição e república, apesar de ocorrerem em datas diferentes, elas fazem parte de processos articulados e que constituíram a nossa sociedade racista, patriarcal, latifundiária, classista e de capitalismo dependente, né? E para nós que somos assistentes sociais, né, é bem interessante, nós trabalhamos com legislações, né, nós vamos aí sempre ver aí as legislações à luz das conjunturas que produzem, né, as legislações. A legislação que proclama, né, que abole a escravidão, né, é uma das legislações mais curtas que nós temos, né? É uma legislação que diz: está extinta a escravidão no Brasil, revogam-se as disposições em contrário, e mais nada. Ou seja, é uma abolição que abriu o caminho, né, já abriu toda a fenda de desigualdade, né, entre as populações negras e as populações brancas, né? Então, desde o início do regime político republicano, os movimentos negros eles têm denunciado a desigualdade histórica das populações negras, não como um legado da escravidão, né? Mas como uma forma deliberada por parte do Estado brasileiro de organizar e de manter um sistema social de exploração, opressão e extermínio, disfarçado por uma cidadania liberal, regulada, né? Que preconiza, então, que todos são iguais perante a lei, né? No Brasil, diferente dos Estados Unidos, da África do Sul, por exemplo, mas isso também aconteceu em outros países, né? O racismo não foi oficializado por um conjunto de leis explicitamente segregacionistas. E aí, é importante a gente trazer essa palavra, explicitamente segregacionista, porque as nossas legislações, elas são legislações racializadas e são legislações que segregam, né? Mas elas não são explicitamente segregacionistas, como ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos e na África do Sul, né? Porém, o fato de não ser explicitamente, né, oficializado pelo Estado, não tornou o racismo menos letal, né? Ao contrário, proporcionou para a nossa sociedade uma dinâmica de ambiguidade sobre o seu caráter racista, né? O professor Kabengele Munanga, né, intelectual africano, radicado no Brasil há mais de 40 anos, né, ele diz que o silêncio e o não dito são os elementos que caracterizam o racismo brasileiro, tornando o que ele chama de um crime perfeito, entre aspas. Pois, ao mesmo tempo em que mata fisicamente, e aí nós temos os dados dos atlas, dos mapas da violência, né? A violência contra a juventude negra, a violência contra mulheres negras, né? A violência contra populações negras de uma forma geral, né? Mas esse crime perfeito, ao mesmo tempo em que mata fisicamente, também subtrai a possibilidade de consciência do fato, né? Subtrai a possibilidade de nós falarmos sobre isso, subtrai a possibilidade de nós identificarmos e podermos combater o racismo. Daí a importância desse espaço de hoje, daí a importância de nós levarmos para todos os espaços de debate público essa discussão, né? Porque nós precisamos o tempo todo evidenciar, né, e mostrar o caráter racista da sociedade brasileira, né? Então, nós somos vitimados e nós, na verdade, não somente nós negros, nós indígenas somos vitimados pelo racismo, mas toda a sociedade. Porque o racismo não diz respeito somente às populações negras e populações indígenas, né? O racismo diz respeito à sociedade como um todo, porque a gente está falando de democracia, né? A gente não pode pensar uma sociedade democrática se ela não tem, né, o antirracismo como um elemento de preocupação, de princípio, né? Ninguém está seguro nessa sociedade, né? O mundo, né, e é muito interessante a gente trazer isso, né, o elemento do racismo, ele tem uma construção, né, histórica. O racismo tem uma construção histórica.
O racismo que nós estamos conversando hoje, né, ele é chamado por muitos autores de racismo moderno, né, porque ele está intrinsecamente ligado a um período histórico da humanidade, né? Alguns autores, né, eles vão definir esse período aí como o período do início da modernidade ocidental, né? Vão definir aí ao final do século XV, né? Ao final do século XV, início do século XVI, né? Alguns autores vão até demarcar, né, a partir da chegada no que se ficou, né, identificado como Novo Mundo, né, em 1492, a descoberta, entre aspas, da América, né? Então, esse período, né, demarca que, para muitos autores, vai, então, né, ser considerado a construção do que a gente chama de racismo moderno, né? E também a construção de um tipo de modelo civilizatório. E vários desses autores vão, então, indicar que o que nós vivemos na atualidade, para além da pandemia, né, é uma crise civilizatória, que é acirrada pela pandemia, né, fazendo com que contradições históricas desse modelo civilizatório se tornem mais visíveis, né? Então, vivemos uma crise de um modelo de civilização que foi inventado por sujeitos específicos, né? Foi inventado por sujeitos brancos europeus, foi inventado pelo que a gente chama de um sistema de branquitude. Inventou-se um sistema de branquitude, né, que nos últimos 5 séculos tem se servido de tudo e de todos como mercadoria, né? Excluindo da condição humana tudo e todos que não estão no âmbito dessa própria branquitude, né? Então, a relação aí que vai ocorrer, né, entre a construção de um modelo de civilização e também a constituição de um sistema econômico, né, elas também intrinsecamente articuladas. Por isso, a gente também discute, né, o racismo e o capitalismo como a gente brinca, falando que tem um combo aí, né? E quando a gente está fazendo um debate antirracista, a gente também está fazendo um debate anticapitalista, né? E se estamos fazendo um debate anticapitalista, devemos fazer um debate antirracista e antissexista também, né? É o que a gente chama de, né, combo da modernidade, né? O racismo, o sexismo e o capitalismo como essa tríade, né, que vai, então, moldar as subjetividades e produzir pelos formas de sociabilidade, né? E que estão assentados, né, na construção também da ideia moderna de raça no século XVI, né? E aí também raça não como esse elemento biológico, né? A gente está tratando aqui de raça que se remete ao racismo, raça que se remete à justificativa para a escravidão, né? Raça que se remete a imagens estereotipadas, né, que foram historicamente sendo criadas acerca de populações indígenas, de populações negras, né? Isso porque, nas Américas, a colonização e a escravidão, elas vão se assentar, né, basicamente, né, numa hierarquização entre conquistadores e conquistados, né? Então, a ideia de raça é a ideia também de colocar todos em seus lugares, né? Situar os nativos da terra, situar os africanos escravizados em uma condição que seria, entre aspas, natural, né, de inferioridade em relação aos conquistadores europeus, né? Essa é uma ideia constitutiva, é uma ideia que estrutura, é uma ideia que funda as relações sociais nesses territórios, né? E que se mantém mesmo com as independências, né, das colônias, né? Se mantém no período pós-colonial, obviamente, de novo, de forma reatualizada, incorporando novas dinâmicas e contradições, né? Tornando muito mais complexa esta relação, né, e essa análise entre o racismo, o sexismo e o capitalismo, né? Então, a gente pode compreender que as lutas dos movimentos antirracistas e antifascistas, né, na pandemia, mas também fora da pandemia, são lutas pelo direito à vida, lutas
por humanidade, né? Lutas por uma humanidade que não seja somente do ponto de vista jurídico formal, né? Mas que se concretize em direitos à vida com dignidade, né? E uma percepção mais ampla sobre essas lutas, a gente pode dizer que algumas delas são também lutas contra o próprio modelo civilizatório que está em crise, né? O que reforça o papel das mobilizações coletivas, né? E são movimentos, muitos deles, que eclodem, que já existem, mas que eclodem na pandemia, porque é justamente no curso desigual da circulação do vírus que ele vai incidir para os mais pobres, que são, em sua maioria, negra, a tragédia de escolher entre morrer de fome, da doença ou da violência do Estado, né? Então, é a agudização também dessa tragédia, né? Que é viver entre essas escolhas, que não são escolhas, né? Que também, né, faz eclodir os movimentos de antifascismo, de antirracismo, né? Como eu já disse antes, o Ministério da Saúde ele precisou ser pressionado pelas entidades da Coalizão Negra por Direitos para colocar os itens sobre cor, gênero e bairros das pessoas com Covid-19, né, nos seus boletins. Isso só passou a ser incluído a partir do dia 11 de abril, quando vários, né, casos já haviam sido confirmados, cerca de 1 mês e meio depois aí da confirmação do primeiro caso da Covid-19. Então, uma demora que prejudicou as análises iniciais sobre as desigualdades, né? E mesmo com a colocação do item, ainda há subnotificação. A subnotificação persiste, né? Os profissionais e as profissionais de saúde se negam a fazer a pergunta, principalmente sobre o dado cor ou raça, né? E sem esse dado, a gente não tem como fazer essa discussão da iniquidade racial, né? Ainda que os dados se mostrem subnotificados, eles demonstram que há uma morte para cada 3 brasileiros negros que morrem, 1 branco morre. Então, a proporção é de 3 para 1, né? Por Covid-19. É claro que a gente quer que ninguém morra, né? Mas a gente precisa entender que essa proporção, ela é uma proporção que mostra, né, a iniquidade, mostra que algo acontece aí nessas relações e no acesso à saúde, né, que faz com que essas populações tenham uma incidência maior de mortalidade, né? E aí em São Paulo, por exemplo, os bairros com maior concentração de negros também têm mais óbitos pela doença, né? Então, o que já se verificou é que nos bairros ditos nobres, né, há uma incidência, né, de contágio, mas há menos mortalidade, né? E nos bairros periféricos, ainda que talvez haja menos incidência, a mortalidade é maior, né? E aí, nos Estados Unidos, a título aqui da gente de curiosidade, né, embora apenas 18% da população do país seja negra, diferente daqui do Brasil, que cerca de 54% da população se autodeclarou preta ou parda, né, ou seja, faz parte do contingente negro, nos Estados Unidos, os negros são 18% da população, mas são 52% dos casos e 58% das mortes, gente. Então, assim, imagina o que é uma população que é 18%, né, ser identificada com 58% das mortes por Covid-19, né? E esses são dados do relatório da ANFAR, que é a Fundação para a Pesquisa da AIDS, que foi publicado no início de maio, né? Então, por exemplo, em estados como Geórgia, Louisiana e Alabama, né, que são estados do sul, né, do sul dos Estados Unidos, as disparidades são ainda maiores, né? Na Geórgia, por exemplo, 83% dos internados são negros e eles correspondem a 32% da população. Em Louisiana, as mortes correspondem a 70%, e os negros são 33% da população, né? E no Alabama, a proporção de mortes é de 44% em uma população de 26% de negros, né? Então, há algo, né, que precisa ser entendido para além da contaminação neutra do vírus, né? Ainda que se coloquem a predisposição, entre aspas,
a determinadas comorbidades, como pressão alta e diabetes, né, que incidem bastante sobre as populações negras, né, não como predisposição genética, mas também pelas condições de vida e de acesso à saúde, né, mesmo com essa incidência de comorbidades, são as determinações sociais que colocam as populações negras como o segmento mais vulnerável ao novo coronavírus, né? Porque essas populações elas têm menos acesso a saneamento, vivem mais concentradas, com mais trabalhos informais ou desemprego, né? Com menos acesso à água encanada, né? Sem saneamento básico. Então, falar de isolamento, né, por exemplo, para trabalhadores e trabalhadoras que são, né, porteiros, cozinheiras, empregadas domésticas, né, uma série de profissões em que as populações negras têm maior incidência, né? Como dizer para as pessoas fazerem isolamento, né? A médica Rita Helena Borré, que é coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, né, ela diz o seguinte: se olhar para todas as doenças infecciosas que não conseguimos erradicar no nosso país, como tuberculose e hanseníase, elas são mais frequentes entre a população preta e pobre. Por quê? A população que tem dinheiro e acesso consegue achar meios para diminuir a contaminação entre si. E aí, isola o agente infeccioso entre a população que está autorizada a morrer. Isso que está acontecendo agora com o coronavírus, e pode ser que aconteça de novo mais para frente, não é nada novo. É o caminho que as doenças infecciosas seguem no nosso país, né? Essa é a fala, então, da doutora Helena, né? Então, a gente pode dizer que não existe um, entre aspas, novo normal, né? Como nos querem fazer induzir, como nos querem induzir. Porque o que havia antes como normal continua existindo, só que agora com máscara, né? A pandemia não parou o racismo, não conteve a exploração, não reduziu os feminicídios, não arrefeceu nos abutres a gana de dilapidação da riqueza socialmente produzida. O acesso a condições dignas de vida, somente para quem tem condições de pagar, é o que autoriza a morte, nas suas variadas formas, de determinados grupos sociais e configura o que chamamos de pactuação do Estado com a necropolítica, expresso, por exemplo, na fala do dirigente oficial, né, quando falou: e daí, lamento, quer que eu faça o quê? Né? Essa fala, né, para nós, exemplifica, né, essa pactuação do Estado com a necropolítica, essa autorização para a morte de determinados segmentos. A gente fechando, né, eu trabalhei na minha tese de doutorado, muitos anos, com o pensamento social do sociólogo e historiador Clóvis Moura, né? E ele, nos seus estudos, ele sempre chamava atenção sobre a coerência metodológica na produção do conhecimento sobre a realidade social. Então, ele indicava, né, que nós deveríamos determinar, a partir de critérios objetivos de análise, né, através de dados da realidade, né, o que é determinante e o que é secundário, né? E aí, se nós transpusermos essa ponderação do professor Clóvis Moura para o momento que vivemos, né, nós precisamos nos perguntar o que afinal é novo, né? Ao que nós não podemos mais ficar indiferentes e que pode abrir perspectivas para uma praxis social que, através da ação política, atue no que é fundamental e no que mantém a estabilidade do sistema. Essa é uma pergunta que eu começo a me fazer, né? Obrigada, né? E aí vamos aqui para as questões, para as perguntas. Muito obrigada. Ana, muito obrigada. Realmente, eu tinha certeza, né, que a tua fala ia fazer o que a galera agora fala, deu aquela cutucada no nosso pensamento, né?
de pensar exatamente como é que a gente vai trabalhar daqui para frente no dito novo normal, que de novo não tem nada, né? Está agudizado aí por inúmeras carências, precarizações, enfim. E que, para nós, né, que trabalhamos com essas temáticas, que somos da população negra, né, mulheres negras, né, assistentes sociais, e que, de um modo geral, nos deparamos a todo tempo com uma população beneficiária dos serviços e que efetivamente sempre é uma população que sobra, uma população excluída, uma população sempre que está nas beiras, nas margens. Esse momento e a tua fala realmente nos leva a um momento de muita reflexão, no sentido de pensar o que não, como preparar esse pós-pandemia. Eu prefiro chamar de pós-pandemia, né, ou momentos a posteriori, do que o novo normal, né, considerando que, de novo, não há efetivamente nada. Então, a gente tem algumas perguntas aqui, já feitas pelo chat, e que está organizada já para te fazer, mas eu gostaria de esclarecer que a gente, infelizmente, não vai falar o nome de quem perguntou, considerando que muita gente entrou por outros links, né? Várias pessoas entraram pelo link de uma pessoa só. Então, a gente corre o risco de se enganar na hora de estar apontando quem foi a pessoa que fez a pergunta. Então, uma primeira pergunta para você está ligada ao seguinte: o setor de serviço, onde se encontram os supermercados, como você muito bem exemplificou, concentra no Brasil o maior número de trabalhadores ou trabalhadoras. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão do racismo neste setor, pois esses trabalhadores ou trabalhadoras, além de terem condições de trabalho muitas vezes bastante precárias, também lidam grande parte do tempo com o público. Isso faz com que fiquem mais expostos também à situação de violência causada pelo racismo. Eu vou fazer 2 perguntas e aí você responde e a gente continua, né? Uma saudação para você, e depois a pessoa coloca: penso que no momento de fala, onde se coloca o descaso / indiferença com a população negra, muitas vezes essa indiferença se estabelece também na falta de disciplinas que discutam diretamente gênero e raça em alguns currículos do serviço social. Como você enxerga essa defasagem na nossa formação? E como isso pode impactar no atendimento aos nossos usuários? Ok, obrigada, professora Valéria. Muito bom também reencontrá-la. Muito bom. Muito bom. Então, o setor de serviços, ele, no Brasil, né, ele tomou um vulto ao mesmo tempo em que, né, não foi acompanhado, por exemplo, de uma forma, né, formas de luta, porque a gente, quando está falando de racismo, a gente está falando de trabalho, né? Todo tempo, a discussão de racismo, ela está, na minha forma de fazer o debate, né, ela está relacionada ao trabalho, né? Então, o setor de serviços, ele também foi o setor que menos formas de organização sindical, assim, das formas clássicas, também teve acesso, né? Então, a gente precisa também entender que a discussão do racismo, ela não está apartada da discussão do trabalho e da organização sindical, né? A gente foi nos últimos, né, a gente pensar a década de 90, aí, quando a gente tem o desmonte, né, e começa a ver toda uma forma ideológica, né, de alteração do Estado brasileiro, né, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, o desmonte dos sindicatos, a reestruturação produtiva, né? O que a gente vai ter é um desmantelamento do trabalho, né, entre aspas, fabril, industrial, né? As matrizes, elas começam a ir para a Índia, para lugares em que a regulação do trabalho, né, não era consistente, né? E, ao mesmo tempo, vai ocorrer um ascenso dos serviços no Brasil. Então, a gente atualmente é uma sociedade de serviços, né? E, obviamente, esses serviços extremamente desregulamentados, desregulados, precarizados, e, obviamente, os serviços em que as populações negras, as mulheres negras, vão, então, se engajar, né? E por que serviços
mais descobertos em termos de organização, né? Porque justamente são esses serviços que vão ser acessados por essas populações, né? Quando a gente diz que o racismo ele é funcional à manutenção do sistema, né, ele é funcional também por isso, porque a manutenção do racismo é justamente, também está assentada, né, na manutenção de condições precárias de vida, né, na impossibilidade de fazer escolhas, né, na impossibilidade de estudo, na impossibilidade de acessar algum tipo de mobilidade social, né? Então, se a gente tem esse segmento, né, encapsulado nesse formato, né, menor escolaridade, menor possibilidade de mobilidade social, menor acesso a trabalhos, né, que sejam mais protegidos, né, isso é extremamente funcional ao sistema, né? E é claro que agrega-se a isso o racismo na sua dimensão interpessoal, né? Os caixas, e também para fazer essa fala aqui, eu fui fazer uma pesquisa sobre o que havia, né, em termos de discussão sobre o trabalho das operadoras e operadoras de caixa, né? E o que me apareceu foram relatos de mulheres operadoras de caixa, né? Relatos de extremo racismo, piadas que são ouvidas o dia inteiro, e a própria forma do trabalho, né? Elas não podem levantar para ir ao banheiro, tem toda uma regulação, né? Elas são vistoriadas, porque, afinal de contas, né? A todo momento há uma desconfiança de que elas possam levar alguma coisa, né? Então, o racismo ele não está expresso apenas na fala racista de um consumidor ou de alguém que está passando na fila. Na verdade, o racismo ele está na própria forma de organização desse trabalho, na maneira como esse trabalho de operadora de caixa, né, ele se institui, e quais são as pessoas que vão acessar esse trabalho, né? E quando eu disse, bom, na reportagem que eu acessei, dizia que o sonho das pessoas é que, pelo menos a pesquisa, né, não foi feita comigo, alguém respondeu a pesquisa, de que mais de 80% dos consumidores sonham em não ter que fazer interações no mercado, né? Ou seja, dizendo que aquelas pessoas não, elas podem não existir, né? E aí uma das falas, só para fechar essa pergunta, era o relato de uma operadora de caixa em que passou uma mãe com uma criança e o menino gostou dela fazendo ali, né, apertando os botões, falou assim, quando eu crescer eu quero fazer isso. Aí a mãe disse, que isso? Deus me livre! E aí ela se sentiu mal, não podia falar nada e foi para casa, pegou um ônibus e um metrô para chegar em casa, na periferia, né? Chorou até o dia seguinte, quando tinha que voltar para o trabalho, porque tinha que estar às 7 da manhã. Né? Então, o racismo ele está na própria forma como esse trabalho existe dentro desse setor de serviços. Né? E aí, para quem fez a pergunta sobre a formação, é justamente isso que a gente precisa discutir na formação. A relação entre a estruturação do trabalho, e aí pensando que o serviço social, né, tem a formação assentada, né, na questão social, né, nas políticas sociais e a centralidade no trabalho. Né? Então, as nossas formações, elas tomam esses conteúdos como conteúdos principais, né, e pensando as nossas diretrizes curriculares. Né? Então, o desafio, né, é trazer a discussão de relações étnico-raciais, de gênero e de sexualidade, mas fazer com que essas discussões dialoguem com o nosso conteúdo formativo. Então, não é só trazer o conceito de gênero, é entender como o gênero estrutura a classe, é entender como a classe é atravessada pela raça, né? É entender como os espaços de trabalho eles são construídos a partir dessas dimensões que se interseccionam. Né? Não é só trazer o que a autora tal diz que gênero é isso, a autora... Mas qual é a conexão que a gente vai fazer desses conceitos, e aí também pensando que há uma disputa conceitual também, né? Os conceitos eles não são unívocos, né? As categorias gênero, sexualidade, raça, racismo, têm aí diferentes apropriações conceituais, né? E no caso específico do serviço social,
precisa que essas dimensões dialoguem e que a gente entenda a partir dos nossos conteúdos formativos também, né? Então, não é somente uma disciplina específica de gênero ou de relações étnico-raciais ou de sexualidade. É também isso, mas não é somente isso, né? Acho que foi, né? Com certeza, foi. Tenho mais duas. Vamos fazer o bloco de 2, que eu acho que cansa menos. Seria possível falar um pouco sobre o privilégio branco, considerando que a grande parte da branquitude não se vê enquanto racista? Quando as pesquisas perguntam se o racismo existe, a grande maioria diz que sim. No entanto, quando perguntamos se essas pessoas são racistas, dizem que não. A outra. O processo chamado de flexibilização tem refletido a segregação do espaço urbano, delimitando os lugares em que a classe trabalhadora pode e deve ocupar durante a pandemia. Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas gostaria que você problematizasse a questão do racismo estrutural na ocupação dos espaços públicos. Então, a questão do privilégio branco, né, a gente precisa discutir a partir da branquitude, entendendo a branquitude como um sistema de privilégios, né? Então, quando eu falei um pouquinho no debate, né, sobre uma construção, um modelo civilizatório que tem aí o século XVI como marco, a gente está falando de um modelo civilizatório que é criado por um conjunto de sujeitos que são brancos, que são homens e que são europeus. Então, demarca-se, né, raça branca, gênero, homem, e território Europa. E também não é qualquer Europa, né? A gente está falando da Europa Ocidental, a gente não está falando da Europa Oriental, porque, né, não é tudo a mesma coisa. Então, a gente está falando de uma especificidade que vai se espraiar e que vai se colocar como uma medida de todas as coisas. É disso também que a gente está falando quanto a branquitude como um sistema de privilégios, né? A gente não está falando, obviamente, das pessoas brancas em si, né? Mas quando a gente fala de relações étnico-raciais e de racismo, a gente está falando de pessoas brancas. As pessoas brancas têm muita dificuldade em se ver como tendo cor. Geralmente, quem tem cor, né, são as pessoas negras, são as pessoas indígenas, são as outras pessoas. É o outro. Então, quando a gente fala de um modelo civilizatório, a gente está falando de uma ideia que constrói um outro. Eu, né, professora Valéria, Isabela, várias de nós nos tornamos o outro. Né? As populações que são chamadas de indígenas viram o outro. É a construção de um outro, né? Um outro em relação àquele que vem, né, e que vem conquistar e que institui todo um sistema de privilégio. E aí o privilégio, gente, não é somente o privilégio, né, enquanto algo econômico, mas o simbólico, né? Imagina o que uma criança, e aí eu não sei dizer isso porque eu não fui uma criança branca, obviamente, né? Acordar e ver nos programas de televisão todos refletindo a sua corporeidade, né? Se ver refletido, né? Então, se ver nos outdoors, se ver, assim, parece uma coisa muito... mas a Ana Paula está falando de uma coisa que não faz sentido, que é muito simbólica. Não é somente simbólico, o simbólico ele é concreto também, porque isso também vai criando nesses sujeitos a ideia de que tudo lhe pertence, porque tudo é feito à sua imagem, né? E isso é muito, entre aspas, natural, né? Então, a questão, né, da branquitude, ela precisa ser discutida pelas pessoas brancas, e aí não sou eu que tenho que falar com as pessoas brancas o que elas têm que fazer, né? E aí tem a professora Lia Weiner Schuckmann, né, que é uma professora psicóloga branca, tem um livro muito bacana sobre, né, a branquitude, né? Então é legal de ser lido, mas quando a gente está falando de privilégio, a gente está falando desse lugar estruturado no mundo. Há um lugar para essas pessoas, ainda que elas sejam pobres, né? Ainda que elas sejam da classe trabalhadora, o lugar estruturado para elas no mundo não é o mesmo lugar estruturado para as pessoas da classe trabalhadora que são negras, né? Ainda que elas não advoguem por isso, é o lugar que está estruturado para elas, né? Os meus alunos, né, na faculdade, no programa, no ProAfro, né, que eu coordeno, eles me disseram uma vez, eu falei assim, então qual é a diferença entre você e o seu colega que mora na Baixada, que mora na periferia e que é branco? Ele falou assim, olha, professora, desde que eu
comecei a ir para a escola, né? Meu colega, eu tinha um vizinho branco que era pobre também, igual a mim e tal, né? Nós íamos para a mesma escola. E na escola, a professora sempre incentivava ele a estudar. Dizia para ele que ele devia estudar, que ele tinha que estudar, porque ele podia ser médico, ele podia ser engenheiro, ele podia ser advogado. Aí o meu aluno falou, para mim e para os meus outros colegas, ela dizia que a gente tinha que começar a ver trabalho, que a gente tinha que ajudar a família, que a gente não podia dar problema, que a gente tinha que estudar, mas que o mais importante era que nós nos tornássemos trabalhadores, porque não podíamos dar problema para a família. Então, o que está embutido aí? Né? É muito, não é nada sutil, e aí realmente não é sutil. Né? E aí, o que o meu aluno disse? Ele levou muito tempo para conseguir acessar o vestibular, porque ele não achava que esse lugar era para ele. Ele, um rapaz extremamente inteligente, mas ele demorou muito tempo. Ele disse que ele ia fazer a prova e ele achava que ele não era para ele, porque afinal de contas ele estava perdendo tempo, ele devia procurar um emprego, né? E ajudar a família logo. Né? Então, é disso também, é dessa construção desse lugar, né, branco. Né? E aí, em relação à flexibilização, né, a gente está num momento muito delicado, porque a gente está a um passo, né, de determinadas justificativas de segregação que já existem. Né? Por exemplo, né, não sei se todo mundo que está assistindo é do município do Rio de Janeiro, né? Mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem, né, o sistema de metrô, tem linha 1 e linha 2, né? A linha 2 é uma linha que sai da Pavuna e vai, que é na Zona Norte, e vai para Botafogo. Né? Mas essa linha, ela só funciona dia de semana, ela só funciona de segunda a sexta. No final de semana, se alguém quiser sair da Pavuna, a Pavuna é um lugar, né, que tem aí uma circulação de pessoas da Baixada Fluminense, divide ali, divisa com São João de Meriti, né? Então, muita gente de São João de Meriti pega o metrô rapidinho e vai para a Zona Sul. Né? Então, se as pessoas quiserem ir para a Zona Sul, né, no final de semana, não vai rolar o metrô direto, elas têm que fazer uma baldeação, né, numa determinada estação para poder chegar na Zona Sul. Né? Então, veja, isso é fora de pandemia, isso é a forma de funcionamento do metrô. Né? Durante muitos anos, houve o impedimento das pessoas para ir às praias na Zona Sul de ônibus. Né? Então, quando eu disse que a gente está a um passo de algumas justificativas de segregação, por quê? A partir do momento que se diz não pode ter aglomeração, as praias, né, têm que ser restritas, só pode estacionar quem mora ali. Olha só, né? Esse é todo o desejo que se quer sempre, né, de que determinadas pessoas não frequentem as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Né? Então, essa questão da flexibilização, ela obviamente está sempre relacionada, né, à questão racial, né? Quem pode ir para onde, ou seja, em nenhum momento as pessoas foram impedidas de se aglomerar nos ônibus e nos metrôs para ir trabalhar. Mas as pessoas são impedidas de se aglomerar na praia. Eu não estou entrando no mérito, eu não sou sanitarista, eu não entendo, não estou questionando, né, as medidas sanitárias, mas veja, a gente precisa compreender que tem uma contradição aí, né? E essa contradição, obviamente, está relacionada a pessoas que moram nas periferias, as pessoas que são, em sua maioria, negras. São essas pessoas que sempre se tentou afastar de determinados lugares se elas não tiverem um motivo para estar ali. Aí volta a ideia do cada um no seu lugar, que foi criado lá atrás. Né? Se elas não têm motivo para estar ali a trabalho, por que elas têm que fazer na Zona Sul? Né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que essa é uma segregação que fica também incutida, principalmente na juventude. Eu já trabalhei com jovens da Baixada Fluminense que nunca tinham ido ao centro do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, por exemplo, que tinham receio, porque achavam que eles iriam sofrer algum tipo de... eles não diziam a palavra racismo, mas eles achavam que alguma coisa ruim ia acontecer com eles. E eles não estão errados, né? E erradas. Então, a flexibilização e a ocupação, né, racializada dos espaços, ela é um elemento aí de reflexão importante, sim. Bom, emendando, né? Como pensar políticas públicas para a população negra, tendo em vista que vivemos em uma sociedade que nega o racismo, mas não insere esses atores nos cargos de liderança?
E uma outra um pouquinho mais extensa, mas para fazer uma contextualização. Participei de um debate que dirigiram à mesa uma pergunta sobre o porquê os trabalhadores mais pobres não reagiam de forma organizada ao desmonte das leis de proteção trabalhista do governo Bolsonaro. Uma palestrante, mulher negra, respondeu que caberia aos brancos reagir, porque essas leis nunca disseram respeito aos negros. Você considera que essa ultra-precarização da força de trabalho da população negra em razão do racismo estrutural seja a gênese de uma certa secundarização da organização da classe trabalhadora? Essa aí dá uma tese, hein? Também eu acho que eu vou já, porque eu acho que essa vai virar um pós-doc, porque essa já... Estou brincando, mas é extremamente pertinente, obviamente. Então, só, vamos para a primeira, que é um pouco mais, né, tranquila. Né? É muito interessante, porque as políticas públicas nesse país, elas, em tese, elas são para a população negra, gente, porque, assim, um país que tem já contabilizados, né, 54% de pessoas que se autodeclaram, né, pretas e pardas, mais um contingente populacional de povos indígenas, né, mais contingentes que são, né, de outras etnias, né, enfim, né. Na verdade, quando a gente está falando de política pública, a gente está falando de políticas públicas para um contingente que é um segmento da população que é extremamente significativo. Nós não somos 18%, como nos Estados Unidos, né? Nós somos 54%. Então, quando a gente está falando de política pública para a população negra, a gente está falando de política pública de massa, a gente está falando de universalização do SUS, a gente está falando de universalização da educação em todos os níveis, inclusive o ensino superior. Né? A gente está falando de universalização do acesso à moradia, a gente não está falando de política que segmenta, a gente está falando, na verdade, de política de massa. Né? Então, as políticas públicas, né, universais, né, que nós temos, que, inclusive o SUS, né, como uma política universal, e a educação, né, nos níveis iniciais, né, elas são políticas que deveriam absorver as populações negras na sua integralidade, mas isso não acontece de forma, né, equânime. E aí, ainda que as populações negras, por exemplo, sejam a maior parte, o grande contingente de pessoas que acessam o SUS é negra, né, ainda assim são também os que mais morrem. Né? Então, quando a gente está falando de políticas públicas para a população negra, a gente não está falando de políticas específicas, no sentido de que de uma especificidade no tratamento, mas de uma equidade no acesso. Né? E aí, quando a gente fala de lideranças, e aí eu acho que a pessoa fez a pergunta provavelmente em relação a políticos e políticas, né? Pessoas que estão nos cargos de governança, provavelmente, realmente a demonstração lá, né, é praticamente nula, né, de pessoas negras em cargos, né, no executivo, no legislativo e no judiciário, então nem se fala. Né? Por outro lado, a gente também precisa entender que não basta a gente depositar todas as fichas nesse modelo, né? A gente também tem que lembrar dos movimentos sociais, a gente também precisa lembrar de controle social, porque senão a gente realmente vai ficar sempre refém, né, de que uma pessoa negra entre para tentar fazer uma, entre aspas, transformação, que não. E a gente precisa lembrar que o sistema sempre é funcional ao modelo vigente. Então, o executivo, o legislativo e o judiciário também vão, né, caminhar no sentido da manutenção do status quo. Né? Basta a gente pensar o que são os processos eleitorais no Brasil. Né? Então, quando a gente está falando de políticas públicas, a gente precisa também de uma incidência dos movimentos sociais, a gente precisa de participação, controle social, né? A inserção nos comitês de saúde da população negra, enfim, tem né, a inserção nos espaços de decisão dentro das escolas também, porque a gente ainda tem, né, uma forma organizativa que permite algum tipo de participação. Né? Então, eu não diria que a gente tem que fazer a conversa apenas por aí, apenas a partir de haver ou não lideranças. Né? Até porque a gente precisa entender que a representatividade ela é importante, mas ela não dá conta por si só. Vide o caso que está acontecendo em São Paulo com o vereador que é
um vereador negro, e que se coloca frontalmente, né, contra ações e reivindicações dos movimentos negros. Então, também essa ideia de que se há pessoa negra lá, se há pessoa indígena, se há uma mulher, isso, né, vai, então, ser um elemento que vai mudar e transformar, também não é assim, né? Claro que é importante que haja essa representatividade, mas ela por si só não vai resolver o problema, né? E no caso do trabalho, né, eu não estava lá no evento, então eu só posso pensar algumas coisas no seguinte sentido, né? Ao haver a abolição, né, os sujeitos que eram escravizados, eles são, então, libertos, né? Eles já eram trabalhadores antes, eles continuam sendo trabalhadores. Então, essa é uma coisa importante, mas que parece óbvia, mas que não é quando a gente está falando de historiografia clássica, né? Então, a gente está pensando numa sociedade que estabelece o trabalho livre, mas, ao mesmo tempo, estabelece uma hierarquia para esse trabalho livre. Uma sociedade que já 50 anos antes da abolição vai construindo, através do financiamento da migração europeia, o embranquecimento do trabalho assalariado, né? Que aí a gente está falando de trabalho assalariado. Então, o trabalho assalariado no Brasil, ele vai sendo construído como um lugar branco também. Não quer dizer que pessoas negras não acessem ou nunca tenham acessado o trabalho assalariado, não é isso. Mas há uma forma deliberada do Estado brasileiro, principalmente a partir de 1850, né, quando tem a extinção do tráfico, né, pela Lei Eusébio de Queiroz, né? Betinha Salvador botou aqui também, o diretor da Fundação Palmares reforça essa ideia de que não basta botar o sujeito negro lá. Isso mesmo, Betinha. Então, principalmente a partir de 1850, o Estado brasileiro vai financiando com dinheiro pesado, né, as empresas imigrantistas, e vai financiando com o dinheiro que né, constituído a partir da escravidão. É muito interessante porque são os lucros, né, que são, né, o fundo público que é construído com a escravidão, o trabalho escravizado, que vai possibilitar ao Estado brasileiro, né, a importação desses trabalhadores que chegam ao Brasil em condições muito precárias. Eles não chegam, né, bem, mas eles chegam com um privilégio branco, né? Apesar de chegarem sem nada, eles chegam com seus nomes e com um privilégio branco para serem a classe trabalhadora no Brasil, né? Porque quem ganhou dinheiro, muito dinheiro, foram as empresas de imigração, que eram as antigas empresas de tráfico, né? Então, é claro que esses trabalhadores chegam no Brasil em condições extremamente precarizadas, mas com esse privilégio branco, né? E chegam para ser a classe trabalhadora brasileira, né? Então, o Clóvis Moura ele vai também explicando que os negros, eles que eram o centro, né, do sistema produtivo, eles se tornam aí periferia, né? Eles vão justamente ser jogados na possibilidade da superexploração, né? Porque eles são aqueles que não vão conseguir, na sua maioria, contratos de trabalho formais. Não todos, inclusive a gente tem a pesquisa da professora Graciele Costa, da UFRJ, professora, que ela defendeu esse ano, em que ela faz uma pesquisa sobre a inserção de trabalhadores negros, né, ferroviários, marítimos e portuários, ou seja, por dentro de um sistema protetivo, né? Que aí ela vai justamente lá, mas é um nicho também, é um nicho bastante específico, ela vai, né, explicar isso. Então, é claro que para uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que nunca teve nenhum tipo de proteção, a gente chegar agora e dizer, meu Deus, estão acabando com nossos direitos, essas pessoas vão dizer assim, mas nós nunca tivemos acesso a esses direitos, né? É claro que a coisa não é tão simples, não é, né, como foi dito lá, né? Não é assim que funciona, porque, claro, se os direitos estão sendo perdidos para quem teve alguma possibilidade de proteção, para esses que nunca tiveram nada, na verdade, o que está estabelecido é a morte, né? Então, para quem conseguiu viver até o momento sem nada, agora, na verdade, o que se coloca é a morte. E para quem conseguiu viver com algum tipo de proteção, o que se coloca é a desproteção, né? Então, é nesse ritmo que a gente está indo. Mas, realmente, algumas discussões para determinados segmentos da classe trabalhadora, elas têm pouco sentido, né? Principalmente quando se fala em proteção social, né? Então, é uma discussão que precisa ser feita e que não foi feita também pelos sindicatos, e aí
Durante muito tempo, os trabalhadores informais, eles não foram considerados classe trabalhadora, não foram considerados dignos de serem inseridos por dentro dos sindicatos para que se fosse, né, sendo feita a discussão também, porque, afinal de contas, o trabalhador era aquele com carteira assinada e vínculo formal, né? Então, a gente precisa, né, resgatar um pouco dessa história para entender também por que a pessoa se levantou e disse isso, né? E como é que a gente, então, agora reconfigura e entende que, se nascemos sem acesso aos meios de produção, nós somos classe trabalhadora, em diferentes níveis. Então, a gente precisa também entender que trabalhadores formais e não formais e precarizados, eles estão em diferentes lugares. Na UERJ, por exemplo, a gente viveu durante muito tempo uma situação de extremo abuso contra as trabalhadoras contratadas, né? Contra as, entre aspas, terceirizadas, né? E, ao fim, elas foram liberadas do trabalho com salários em atraso, né? Sem direitos, elas foram simplesmente demitidas. E, durante muitos anos, foi solicitado algum tipo de articulação, né, entre as entidades de trabalhistas da universidade, né, de docentes, de técnicos administrativos, no sentido de uma luta coletiva. E isso nunca foi possível, né? Então, elas começaram a ter seus salários fatiados. Só que, em 2016, 2017, isso aconteceu conosco também. Nossos salários foram, então, eu recebi parcelas de 3 vezes, a gente ficou sem receber, né? Então, essa forma de fragmentar e da gente pensar que comigo não vai acontecer, porque, afinal de contas, eu estou aqui garantida, isso não existe nessa sociedade. E cada vez menos existe, e está se acelerando a precarização, né? Então, são elementos, nessa não dava para responder, mas acho que elementos para quem perguntou poder pensar isso aí de uma forma, né, mais talvez ampliada, né? Realmente são elementos para reflexão e dar realmente um corredor. Não tem uma resposta, assim, essas questões que ela trouxe, né? Ana, a gente está caminhando já para o final, mas aí o pessoal resolveu dar uma acelerada e fez um bloco mais... Não, ok, eu vou também ser mais sintética. Vou fazer uma leitura. Eu acho que uma pergunta acaba complementando, quando você responder, complementando a outra, tá? Beleza. Então, inicialmente, há uma parabenização. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos pelo evento. A explicação da professora Ana Paula foi de excelência e clareza nos detalhes. Acredito que o racismo seja cultural também, além da importância da união dos coletivos que discutem e lutam pela igualdade de direitos. Verifico a importância desse debate nas escolas. Acredito que essa é uma construção que vai fazer diferença, principalmente virando o debate desde cedo. Gostaria de saber a sua opinião. E aí vem uma outra. Você considera que as políticas de ação afirmativa, como o acesso para o ensino superior, impactaram na cultura universitária, considerando este espaço como um lugar reservado para os descendentes da elite branca? Aí eu vou seguir, que eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. Preconceito e discriminação não são atitudes civilizadas. A sociedade é uma rede de relações e os indivíduos estão ligados uns aos outros. O julgamento coloca o observador em posição superior e agressiva. Ouço muito que as cotas são desnecessárias. Nós sabemos o que é necessário. E aí é uma provocação. Se você fosse eleita presidenta da República do Brasil, agora qual seria a sua primeira proposta contra falas e comportamentos e atitudes racistas? E aí vou fechando já. Já ouvi argumentos de que a ideia do colorismo é problemática, visto que todas as pessoas negras, no geral, independente da tonalidade da pele ou traços, sofrem racismo. Qual a sua visão sobre isso? E, para fechar, que eu acho que uma coisa acaba complementando a outra, recentemente ocupou as redes sociais um debate sobre o afrofuturismo, ligado ao lançamento do último álbum da cantora pop Beyoncé. A socióloga Lilia Schwartz teceu uma crítica ao trabalho por ter trazido a imagem de uma África glamorizada e, por isso, descolada da realidade. Tal crítica dividiu posições no que diz respeito ao lugar de fala, gerando um movimento de cancelamento sobre a intelectual branca, a psicanalista Maria Rita Kell. Por exemplo, reagiu chamando algumas posições de lugar de cálice,
Gostaria de comentar esse tipo de inflexão e vou ficando por aqui com as perguntas, que são muitas e tem umas que são provocações. A Ana Loli botou aqui, votaria em mim para presidenta. Então, vamos lá aqui para a gente... Bom, é claro que o racismo, ele se materializa, né? E nós podemos, através dos dados, né, ter toda a percepção de como o racismo ele tem uma dimensão que é concreta, que afeta concretamente a vida das pessoas, mas é claro que também a dimensão simbólica, a dimensão cultural, né? E aí eu acho que nós, enquanto assistentes sociais, nós temos muito a contribuir, né? Principalmente porque no ano passado, contribuir nas escolas, né? No ano passado foi promulgada a lei que institui assistentes sociais e psicólogas nas escolas. A gente está também, né, nessa campanha aí também pela regulamentação e implementação dessa lei nos estados e municípios, né? E nós temos aí um desafio, uma tarefa grande, que é trabalhar o antirracismo nas escolas e trabalhar em consonância com as legislações que já existem, né? Aí outro elemento para a nossa formação também, né? Nós temos 2 legislações, no mínimo, que são específicas da educação, a Lei 10.639, de 2003, e a Lei 11.645, de 2008, que tratam justamente de antirracismo na escola e de inclusão, né, da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas. E aí, por dentro de todas as disciplinas. E a gente sabe que essas 2 legislações, assim como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, elas não foram absorvidas pelos currículos das diferentes formações, incluindo o serviço social, né? Então, para a gente poder pensar o racismo na escola, a gente também precisa trazer esse debate para dentro das nossas formações, tanto na pedagogia, quanto no serviço social, quanto na psicologia, nas profissões que vão atuar por dentro das escolas, né? Que a escola é um locus privilegiado, né, de adestramento, né? De adestramento para a vida, de adestramento da classe trabalhadora. E a gente, de novo, a gente fazendo a articulação de racismo, de sexismo, é justamente na escola que essas dimensões elas vão ser entronizadas e as crianças vão aprender de diferentes maneiras em que lugar que elas estão. As meninas vão aprender em que lugar que elas estão, as meninas brancas e meninas negras, os meninos, todo mundo vai aprender, principalmente na escola, o seu lugar na sociedade. E a partir daí o adestramento está feito para a vida, né? Então, a gente pensar o racismo, a gente pensar, né, a partir dessa chave de compreensão da escola como esse lugar que pode ser potencialmente libertador, né, como Paulo Freire já, né, nos trazia pela educação emancipadora, mas que, né, em realidade, o que tem sido feito né, nas décadas com a escola é esse lugar aí de padronização, né, e de formatação de sujeitos, né, e que nós temos aí muito a contribuir enquanto assistentes sociais. Em relação às ações afirmativas, é óbvio que a gente quer o próprio impacto que nós estamos aqui hoje. É de que esse é um resultado, né? Nós estamos aqui hoje esse impacto, porque as ações afirmativas, a gente tem noção, obviamente, que elas não vão dar conta da transformação estrutural da realidade. Nenhuma política pública dá conta. A gente já aprende isso também na faculdade, né? As políticas sociais, elas não vão dar conta, mas elas têm um potencial. Então, eu sempre digo que quando os estudantes negros e negras e indígenas entram nas universidades, não são somente eles que ganham. As universidades ganham, porque as universidades ganham a possibilidade de ampliar a sua própria forma de ser, pensar outras filosofias, pensar outros modos de vida, né? Então, as universidades elas são impactadas não somente porque os alunos em si entram com seus corpos, mas porque eles entram e eles questionam, e eles perguntam, e eles trazem informações também dos seus locais, dos seus modos de vida. Então, as universidades elas têm aí um ganho muito grande, né? Em relação à questão do preconceito, da discriminação, veja, o debate que eu faço sobre civilização é um pouco contrário em relação ao que foi dito, porque a gente... as nossas sociedades elas são construídas a partir de um modelo civilizatório, gente, que entrou destruindo tudo que viu, né? Entrou nos territórios, né? Violentando,
matando, usurpando, roubando. Então, assim, eu tenho muito cuidado quando eu uso esse termo civilização, civilidade, né? Porque, realmente, na retórica, preconceito e discriminação não são coisas civilizadas, mas foi justamente isso que foi feito o tempo todo, né? Então, se a gente for analisar, né, a mortalidade que ocorre no chamado Novo Mundo, nos primeiros 10 anos, parece que são 50 milhões de pessoas que são mortas. Ou seja, não houve civilidade com essas pessoas que estavam aqui nos territórios. Então, eu tenho um certo cuidado no termo civilização, civilidade, porque se a gente for nessa raiz, né, a gente, na verdade, precisa questionar quem é o civilizado e quem não é, né? E o que isso enseja, né? Porque se tem o civilizado, tem o não civilizado. Aí, de novo, tem lugares que estão dados na sociedade. O primitivo, o selvagem, o civilizado, o avançado, né? O desenvolvido. Né? Então, assim, a gente já viu essa história, o subdesenvolvido e o desenvolvido. Né? Então, essa é um pouco a problematização que eu faço para quem trouxe a questão. Né? Colorismo, então, gente, colorismo é um nome bonitinho para o que a gente chama de democracia, mito da democracia racial, tá? Tipo, tem o nome colorismo, mas se a gente for entender o colorismo, a gente vai chegar na ideia do mito da democracia racial, que é essa ideia de que, pelo embranquecimento, né, a sociedade brasileira estaria, então, igualada às sociedades europeias brancas. E uma falsa ideia de que, se as pessoas elas têm um tom de pele mais claro, elas teriam aí uma possibilidade de mobilidade igual à das pessoas brancas. Só que não, né? É claro que a perversidade do racismo brasileiro vai colocar, né, as pessoas com a pele mais escura, né, elas não vão estar em determinados locais, ou vão estar de maneira muito, né, quantitativamente pequena. Mas isso não significa que as pessoas de pele um pouco mais clara, né, elas não sofram racismo. Né? A questão não está em grau de sofrimento de racismo. Aí eu vou na Audre Lorde, que não existe hierarquia de opressão. Então, por isso que pretos e pardos são população negra no Brasil. Porque os dados, por exemplo, de acesso a saneamento, esgoto, né, que definem aí qualidade de vida, quando nós observamos o acesso de populações pretas e pardas em relação às populações brancas, é o mesmo grau de desigualdade. Então, é daí que a gente mede. Essa ideia do mito da democracia racial, ela segmenta os sujeitos, né, dizendo, olha, você é melhor porque você conseguiu ser um pouco mais claro. Só que isso é um mito, isso é falso, isso não é verdade, né? Um outro mito é que no Brasil não tem gente branca. Tem gente branca no Brasil, tem gente branca de verdade, tem, né? E tem mestiça, né? Tem gente misturada, né? A questão não está somente do ponto de vista fenotípico, a questão é política também, a questão é discursiva, né? Tem um livro da Neuza Santos, que é o Tornar-se Negro, né? Então, a negritude, né, ela também é um devir, ela também é um tornar-se. Ainda que o sujeito nasça com a pele retinta, que seja escuro, ele tornar-se um sujeito negro é um processo político, dizer-se negro, né? Entender-se negro, saber o que isso significa. Né? Então, eu diria que o colorismo, na minha concepção, está na discussão que a gente faz no mito da democracia racial. Então, vamos ler a discussão do professor Kabengele Munanga, rediscutindo a mestiçagem no Brasil, porque aí a gente consegue também discutir, né, usando esse termo colorismo, mas que, no meu entendimento, está muito relacionado, né, ao mito da democracia racial. Né? E eu deixei para o final essa história aqui da presidenta, eu acho que é o último, que aí acho que eu fiquei impactada. Né? Então, eu penso que, primeiro talvez eu vá trazer uma desconstrução, né? Que é também um mito na ideia de uma figura, de uma pessoa. Né? Não à toa, nós no Brasil procuramos salvadores e salvadoras da pátria. Né? Não existe salvador da pátria. Né? O que existe é uma coletividade, o que existe são resistências, o que existe são lutas duríssimas e que as pessoas têm sido sempre derrotadas, infelizmente. Né? O nosso país, ele, desde que o primeiro africano chegou, desde que os primeiros indígenas, né, foram atacados,
o conflito começou. Então, não há nada nesse país que vá se resolver com uma canetada. Para quem perguntou, eu tenho que dizer isso, né? Não existe canetada que resolva o conflito sobre o qual o nosso país está fundado, né? Então, eu não sei, né? Não responderia como alguém que seria presidente, porque também não acredito que é nesse sistema, nessa forma, e sendo o racismo estrutural, que é este sistema político que vai dar conta da transformação social, né? Então, a minha resposta é por aí. Fechei, Ana, né? muito Eu acho que acabou, obrigada. né? Enfim. Ah, não, desculpa. Perdão. Tem o da Teve a da Beyoncé. Beyoncé. Só vou... Desculpa, Isso. perdão. Que eu fiquei impactada com a possibilidade de ser presidenta, e aí, então... enfim, eu vou, sem entrar também nos méritos das pessoas envolvidas, porque, enfim, não sei do que se trata, mas acho que a questão não é por aí, né? Afrofuturismo é uma coisa, é uma vertente de literatura muito bacana, né? Tem vários autores e autoras negros e negras que estão produzindo livros de literatura afrofuturista, né? E uma das perspectivas de literatura afrofuturista, que inclusive o filme, né, o Pantera Negra, ele está nessa linha do afrofuturismo, e que não é glamourizar a África. Na verdade, é trazer possibilidades de sonho. É claro que a gente sabe que isso é literatura, é claro que a gente sabe que isso é ficção, mas nós não podemos sonhar, nós não temos esse direito. Né? Então, nós não podemos glamourizar. É claro que nós podemos glamourizar. Né? E é claro que a gente sabe que a África mítica, ela foi o que manteve os nossos antepassados vivos. Ela foi o que possibilitou que nós chegássemos exatamente aqui hoje. A ideia de uma África mítica, a ideia talvez de ter um lugar para voltar, um lugar para poder fugir daquela desgraça que era a escravidão. Porque a gente também no Brasil tem uma ideia muito glamourizada, aí sim, glamourizada da escravidão. Né? A glamourização que eu acho é a escravidão. Né? Tem muitas dificuldades de entender o significado, o que concretamente significava ser escravizado de alguém, ser de alguém. Alguém podia fazer o que quisesse com o seu corpo, com você. Então, a mitificação da África, ela também foi o que nos possibilitou chegar até aqui. Né? Então, é isso que eu digo, Beyoncé para sempre no meu coração. É isso mesmo, né? Temos que considerar esses pontos que são fundamentais também. Senão a gente carrega numa tinta só de um lado, né? E sempre levando o processo para radicalizações desnecessárias. Mas eu quero registrar aqui assim, a nossa alegria, Ana, né? O agradecimento, gratidão, que eu acho que é mais do que agradecimento, né? E o registro de 170 pessoas que ficaram até agora, que talvez até no presencial a gente não conseguisse isso, sabia? Que muitas das vezes a gente tem lá 80, 70, mas 170, né? E cedo eu falava com a Inês sobre isso, Inês, se tivermos 70, 80 vai ser ótimo, 170. Então, assim, é uma alegria mesmo, principalmente pela potência da aula, né? Que nos trouxe inúmeras questões para pensarmos, né, teoricamente, metodologicamente e na realidade, porque a gente precisa viver isso, né? Aqui é um pouquinho, seja janeiro, fevereiro, março, enfim, a hora que a vacina ou até a cortina real, né, da pandemia, porque muita gente acha que a pandemia não acabou, né? O que acabou. E aí, nessa direção, a gente tem visto muita coisa, né? E, inclusive, alguns dados camuflados da abertura dos CTIs, né? Dos CTIs que estão reabrindo com reinfestação, mas que, como você bem falou, os dados, principalmente na direção dos mais pobres, dos negros, enfim, são ocultados. E isso nos traz realmente algumas preocupações. Mas acho que foi super importante, realmente, começamos o semestre com pé direito, com chave de ouro, né? Ouro, prata, cobre, todos os metais importantes, né, que a gente sabe, para coroar esse processo e que trouxe gente, enfim, várias pessoas que eu não encontrava
ex-alunos nossos, que eu acho que estimulam, que estão no front, que estão trabalhando e que lidam dia a dia com essa realidade que é tão árdua. Então, gratidão, 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 Ana, por isso. E agradecer a todos que estiveram aqui. Eu vou passar para a Inês para fazer o encerramento e agradecer a oportunidade de eu poder estar aqui nessa intermediação com você através das perguntas. Foi muito importante. Muito obrigada mesmo. Um beijão para todos e eu estou passando a bola para a Inês. Obrigada, Valéria. Ana, muitíssimo obrigada pela sua belíssima exposição, reflexões maravilhosas, tá? Muito caras a todos nós, né? Mas ao projeto político-pedagógico, enfim, acadêmico do nosso departamento, tá? E nós que estamos passando por uma revisão curricular, né? Temos refletido bastante sobre isso. Você traz ainda mais elementos, né? Para nos inspirar e nos ajudar. Muito obrigada mesmo pela sua participação, pelo seu tempo aqui, né? 2 horas já, mais de 2 horas conosco, contando o tempo de preparo aí da reunião, tá? Muito obrigada. Muito obrigada também a todos que participaram da reunião, alunos, ex-alunos, professores, assistentes sociais, enfim, colegas, todos mesmo. Interagiram aqui no chat, muitos elogios, viu, para a sua exposição, Ana Paula, realmente brilhante, como disse a Elaine Marlova, tão querida, um luxo, né, ter você aqui, né, várias outras, muitos elogios, depois se você tiver tempo, a gente pode passar para você aí, pedir para a Loli, né, agradecer também a Loli aqui pelo apoio, o Bruno, a Joana, o Luiz, a Luciana Varanda, enfim, o pessoal aí do CCS que está nos dando apoio todo o tempo para a realização aí do evento, né? Pessoal da CCAD, né? E a gente, como a Valéria falou, né, a gente tem esse desafio de trabalhar, né, remotamente, essa coisa do digital, né, enfim. Mas, de qualquer forma, se a gente estivesse no presencial, a gente estaria com o nosso auditório lotado, com gente pelo chão, em pé, né? Enfim. Realmente foi maravilhoso, tá? Muito, muito obrigada a todos e que a gente tenha um semestre, quer dizer, nosso semestre seja muito bacana e que tenhamos bom trabalho, apesar das adversidades, todas as dificuldades que a gente já enfrentou no primeiro, que certamente terá ainda que enfrentar aí no segundo semestre, né? Mas eu acho que as tuas falas, né, as tuas reflexões são realmente uma injeção de ânimo para a gente, né? Para que a gente persista e continue na luta e na resistência. Professora Margarida de Souza Neves, que está aqui desde a gente abrir a sala, esperou pacientemente, outros também na sala de espera. Muito obrigada pela sua presença e participação. Outros colegas aí, professores de outras universidades que eu também vi. Não dá para nominar todo mundo, que eu vou acabar cometendo um erro terrível de esquecer alguém, tá? Os nossos professores do nosso departamento também, que nos ajudaram aí com a preparação da aula, enfim, com reflexões. Muito obrigada, tá? Uma boa noite a todos. E assim, que a gente tenha mais momentos como esse, né? E possamos compartilhar, viu? Muito obrigada. Os alunos, ao CA, todo mundo. Boa noite, saúde, gente. Se cuidem. Quem puder, ainda fique em casa.